Olha, coelhinho! Eu queria perguntar ao Sr. Professor Cavaco Silva uma pergunta pertinente, que é esta. Por que motivo a sua candidatura aceita apoio de um regime, neste caso o regime jardinista, um regime que persegue as pessoas, que persegue os cidadãos por delito de opinião, e um regime cujo chefe incita a população a bater na oposição, a bater nos deputados da oposição? Qual é a razão que o Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva aceita o apoio de um regime desses, um regime, digamos, fascisante, como o regime jardinista? E já agora que estamos aqui junto ao edifício da Direção Regional de Finanças, que é onde os madeirenses, a classe média e os comerciantes e o povo em geral paga os seus impostos, porque os grandes do regime não pagam impostos, metem as suas empresas no offshore, na praça financeira e fogem aos impostos. Mas os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, os cidadãos em geral pagam impostos. Mas esses impostos que ficam cá todos na Madeira, que os do continente são para injetar no BPN. Portanto, os impostos que os cidadãos do continente pagam são tudo para meter no buraco financeiro do BPN, pelo Sr. Engenheiro Sócrates. Mas os impostos pagos pelos madeirenses ficam cá. É para alimentar a máquina do regime jardinista. E não é, o regime jardinista não se alimenta só dos impostos gerados cá e pagos cá, como também se alimenta das remessas enviadas pelos portugueses do retângulo continental. E eu acho curioso, quando ontem certa imprensa lambe-botas do regime jardinista dizia que o Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva tinha um banho de multidão. E eu verifiquei que as pessoas que estavam à volta do Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva eram nem mais nem menos que os privilegiados do regime. Eram os secretários regionais, os presidentes de Câmara, os filhos dos secretários, portanto, toda esta gente que vive e se alimenta do assalto ao orçamento regional. Aí eu, quando vi aquela cena, lembrou-me uma história das 1001 noites que eu aprendi, que eu lia quando era criança, que era a história do Sr. Ali Baba. O Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva parecia-me o Ali Baba no meio daquela gente toda. E agora, eu queria falar noutro assunto. O Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva tem proclamado até a exaustão que é amigo dos pobres e que a sua campanha é uma campanha pobrezinha, é uma campanha modesta e que abdica de grandes verbas para a sua campanha. Eu só queria lembrar aos madeirenses e aos portugueses que em 2008 o Sr. Aníbal Cavaco Silva, o seu professor, veio à Madeira na qualidade de Presidente da República. E então visitou a Madeira durante 2 dias. E o Governo Regional, nessa altura, gastou uma faraónica verba só para custear a visita de Sua Excelência. Nessa altura, até o Tribunal de Contas criticou, e isso foi publicado em 2009 no Jornal Público, no dia 5, no mês de maio, no dia 13 de maio de 2009, portanto, tudo o que eu digo está documentado. O Tribunal de Contas criticou o excessivo despesismo da visita do Sr. Presidente e criticou, portanto, os gastos supérfluos do Governo Regional na altura. E, portanto, o Governo Regional gastou, portanto, com a visita do Sr. Presidente da República, 67.452 euros. E só num jantar no Porto Santo, o Governo Regional gastou cerca de 30 mil euros. Só num jantar, um mega jantar que deram no Porto Santo para o Sr. Presidente da República. E o Tribunal de Contas criticou. E nós também criticamos, porque enquanto existem madeirenses a passar a surda e pão nos bairros sociais, o Dr. Alberto João Jardim manda cortar o rendimento mínimo às pessoas pobres dos bairros sociais, aos pescadores de Câmara de Lobos. E então os pescadores passam a surda e pão e a pão e café porque não têm dinheiro para se alimentar convenientemente. E então, quando o Dr. Alberto João Jardim manda cortar o rendimento mínimo aos pobres dos bairros sociais, tem estes gastos faraónicos com a visita do Sr. Presidente da República.
E, portanto, em 2008, o Sr. Presidente da República veio, o Governo Regional gastou 67 mil euros, foi criticado pelo Tribunal de Contas no ano seguinte. E é curioso que ainda não falamos aqui no dinheiro do jantar que o Sr. Representante da República, na altura, deu a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. E não falamos no jantar da Assembleia Regional, que o Sr. Miguel Mendonça também pagou ao Sr. Presidente da República. E no outro jantar, que a Quinta Vigia também pagou ao Sr. Presidente da República. Tudo isso, com essa visita do Sr. Professor Aníbal Cavaco Silva, nessa altura, custou ao erário público, custou aos contribuintes madeirenses a bonita soma de 200 mil euros. E agora perguntamos, quanto é que vai gastar esta visita agora do Sr. Presidente, o Sr. Candidato Aníbal Cavaco Silva? Quanto é que vai custar essa visita aqui? Uma vez que essa visita de 2 dias custou quase 200 mil euros, quanto é que vai custar a visita do Sr. Candidato Aníbal Cavaco Silva aqui à região para fazer a sua campanha eleitoral? E eu queria também aqui denunciar e salientar o servilismo e a subserviência e a falta de isenção do Sr. Representante da República, o Sr. Juiz Monteiro Diniz. É curioso o frete que esse senhor foi fazer à candidatura do Sr. Aníbal Cavaco Silva. Foi ao aeroporto pessoal, com pompa em circunstância, gastando horas do seu tempo pagas pelo contribuinte, contribuiu em espécie, portanto, com a sua ida lá ao aeroporto, buscar o Sr. Candidato Cavaco Silva, mas já não vai buscar os outros candidatos, foi só o Sr. Candidato Aníbal Cavaco Silva, usando o motorista do Estado, pago pelo dinheiro dos contribuintes, com gasolina e combustível paga pelo Estado e pelos contribuintes, e ao serviço, portanto, da candidatura do Sr. Aníbal Cavaco Silva, o que demonstra aqui uma falta de isenção do Sr. Representante da República e um servilismo. E tudo isso sem escrúpulos, sem olhar que está usando os meios dos contribuintes. E o Sr. Representante da República não vai receber o Sr. Manuel Alegre, por exemplo, não vai lá com o carro fiscal. Portanto, usou ilegitimamente os meios do Estado, os meios dos contribuintes, para privilegiar uma candidatura em detrimento das outras. É claro que nós temos, a nossa candidatura é uma candidatura para desmascarar estes senhores engravatados que se alimentam e devoram todos os recursos pagos pelos contribuintes, todos os recursos que são gerados aqui na Madeira e em Portugal pelos contribuintes portugueses. Porque a luta... Os portugueses atualmente não querem saber de partidos, já estão desiludidos com os partidos, não querem saber de ideologias. A luta é entre os cidadãos que pagam os impostos e os cidadãos que roubam os impostos, que vivem à sombra desses impostos. Lindo do meu bem querido, vamos por um povo a votar em AMC. Lindo do meu bem querido, vamos por um povo a votar em AMC. Ai, coelhinho.